Dando continuidade, então, ao nosso desenho projetivo, vamos fazer a representação do segmento de reta BC no primeiro diedro, sendo que nós temos para o ponto B a cota de 3 centímetros e o afastamento de 7 centímetros, ok? E temos para o ponto C cota de 5 centímetros e afastamento de 7 centímetros. Então, agora nós temos dois pontos, ponto B e ponto C. Nós vamos, então, marcar os dois pontos na linha de terra, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, 1 centímetro, tá? Marcar 1 centímetro, vou pular 2 centímetros, marco aqui, e sobra 1 centímetro, já que aqui nós temos 4 centímetros, né? Então, marquei, ó, 1, 2, sobrou 1, ok? E aí, então, nós temos, sobre a linha de terra, 2 pontos. Nós vamos convencionar sempre que aqui nós vamos ter a letra anterior do alfabeto e à direita a letra posterior no alfabeto. Então, nós temos BC, significa que o B vem antes do C. Então, eu vou fazer o B aqui e o C aqui atrás, tá ok? Então, eu vou usar o B aqui, ó. Eu deixei 1 centímetro, deixa eu marcar aqui, ó, 1 centímetro. Aqui são 2 centímetros. E aqui vai sobrar 1 centímetro, tá ok? Então, vamos lá. Então, onde deu aqui, ó, 1 centímetro, eu traço uma reta, traçar bem clarinho antes, uma reta vertical, traçar uma reta horizontal, deixa eu usar aqui, ó, eu vou, como minha réguinha está muito distante lá, eu vou usar aqui, ó, traçar uma reta na horizontal, certo? Vou aproveitar e já traçar aqui, ó, deixei os dois, uma reta na horizontal e a outra reta na vertical aqui. Sobre essas retas, então, eu vou marcar as distâncias. Então, vamos inicialmente fazer aqui para o ponto B. Eu já tracei para as duas, mas vou fazer o ponto B. Então, o ponto B, primeiro, cota. Cota é a altura, é no plano vertical. Então, vou marcar aqui, ó, 3 centímetros. Tá? Então, marquei aqui, ó, 3 centímetros. Afastamento. São 7 centímetros. Vou marcar aqui, ó, 7 centímetros. Ok? Eu estou fazendo um pontinho um pouquinho mais visível, né, para vocês enxergarem. Tá? Então, ó, marquei 3 de cota. Essa projeção aqui é o ponto B. Então, vai ser o B'. No afastamento, essa projeção aqui vai ser o ponto B somente. Tá ok? E eu represento, então, elas tracejadas. Então, eu deixo tracejar aqui, ó. Então, essas são as projeções sobre os planos. Tá? Então, tem aqui, ó, ponto B. Ponto B. Ok? Vou determinar aqui, então, o ponto real, que nem nós fizemos o outro. Então, vou subir aqui, ó, uma vertical, achar o ponto que está dando essas projeções. Tá? Subo na vertical,
onde encontrou aqui, ó, com a horizontal B', então, esse ponto aqui, ó, deixa eu apagar um pouquinho que passou aqui, ó. Então, esse ponto B é o ponto real, é o B maiúsculo, tá? Aqui eu não vou nem escrever ponto real. Vocês se lembram que eu tenho o ponto aqui, tem a projeção, ele dá a projeção no plano horizontal, quando eu tenho uma luz bem forte aqui, e dá a projeção no plano vertical, quando eu tenho a luz bem forte nesse sentido aqui, né? Então, essas são as projeções, são as sombras, né, que nós falamos lá dos planos, do ponto. Tá? Para mim fazer um segmento de reta, eu tenho que ter definido 2 pontos. Então, eu defini um ponto A, um ponto B, aliás, e vou definir agora o ponto C, né, que nós já fizemos ali. Ponto C, vamos lá para as medidas, que são ponto B. Tá? Melhor, ponto C. Ponto B nós já fizemos. Ponto C, cota 5 centímetros, então cota na vertical, 5 centímetros, deixa eu marcar aqui, ó, 5 centímetros, tá? Afastamento 7 centímetros é igual ao, então, 7 centímetros igual ao B, né? Então, fiz aqui, ó, 7 centímetros. Tá? Então, vou fazer as projeções, então, fazer a projeção ponto B, C', tá? Tracejado, da linha de terra até a projeção, ó. E na horizontal, eu tenho o C minúsculo, tá? Então, vamos lá fazer a projeção da linha de terra até o ponto C. Tá? Então, tracejado também. Ok? Bom, vou achar, então, o ponto maiúsculo, o C maiúsculo, que é o ponto real que dá origem às projeções. Então, subo aqui uma perpendicular, né? E vou tirar uma horizontal aí, deixa eu inverter aqui as coisas para dar mais certo. Então, inverti aqui o grafitezinho. Então, vem aqui. Também passou um pouquinho. Deixa eu apagar aqui o excesso. Então, aqui é o ponto C maiúsculo. Ok? Mas é um segmento de reta. Então eu tenho que unir o ponto B ao ponto C. Então, o meu segmento é esse daqui, ó, do ponto B ao ponto C. É um pedaço da reta. Tá? Segmento é um pedaço da reta. Bom, se eu tenho segmento aqui, ó, esse é o segmento real. Ele que vai dar a projeção. Se a gente imaginar que tem uma luz bem forte aqui em cima, nós vamos ter uma projeção desse segmento. Vocês imaginam que esse segmento fosse que nem uma régua aqui, ó. Fosse ou uma linha, uma corda. Então, se eu puser uma luz bem forte aqui, vai me dar uma sombra do B até o C. Então, eu vou unir do B até o C.
Então, essa sombra é a sombra sobre o plano horizontal. E se eu imaginar agora, então, uma luz bem forte aqui, que vai dar uma sombra no plano vertical. Essa sombra é do B' até o C'. Então, eu vou unir o B' ao C'. Tá ok? Por que não usei compasso aqui? Eu não usei o esquadro aqui. Porque o esquadro não vai dar certo. Não vai ter a inclinação. Vocês vejam aqui, ó. Não dá a inclinação certa. Ó. Então, por isso eu não posso nem esse esquadro e nem esse outro esquadro aqui, ó. Tá, ó. Não dá certo, sai errado. Por quê? Porque a inclinação é uma inclinação qualquer. Tá? Então, por isso que eu tenho que unir esse a esse, eu uni com uma réguinha comum. Poderia ter unido com esse quadro assim, né? Unir, não teria problema nenhum. Só não pode unir com o grau aqui, que não vai dar certo. Vai sair medida errada, então. Quando que dá certo? Quando as medidas são iguais. Aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 7. Então, eu vou... Aí dá certo, ó. Com um esquadro de 45 graus, quando as medidas são iguais. Sair um pouquinho fora, já não dá mais certo. Já tem que usar a réguinha, tá ok? Então, essa daqui seria a projeção do segmento BC no primeiro diedro. Então, esse daqui é o primeiro diedro. Com suas projeções e feito essa representação na perspectiva cavaleira, né? Como nós falamos dessa perspectiva, tá ok?